Nosso Vida Melhor tá de volta. A gente vai conversar sobre um assunto que tem incomodado a muita gente e eu quero a sua atenção. Torcicolo. Quem é que nunca sentiu, né? Jason Gilbert é quiropraxista. É um dos mais importantes, não só do Brasil, mas do mundo todo. E vai nos ajudar a entender como é que a gente evita, como é que a gente cuida do torcicolo. Você falou agora, todo mundo já sofreu, não? Eu já sofri, já sofreu também? Já é, a gente não consegue olhar para o lado, dói, é um mal-estar danado. Assusta também, porque é muito forte. Às vezes, realmente, a pessoa entra em pânico, porque não lembra algo que aconteceu para colocar a pessoa nesse estado. É verdade, mas normalmente, eu não sei se é frequente, talvez você saiba mais do que eu. Eu tenho a sensação de que começa de noite, começa na hora que a gente acorda, é isso? Eu acho, clinicamente falando, que a causa principal é a postura de dormir. Tá. Que vamos falar sobre isso hoje. Fez algo fantástico para você, para te ajudar. Ele trouxe aqui travesseiros. Vamos pegar. Então vamos ver, pela primeira causa. Esse primeiro travesseiro eu acho incrível. Esse, você pegou... Sabe por que eu acho? Terminamos com o correto, talvez e falamos sobre o ruim. O que você acha? Então vamos começar do ruim. Aquele que todo mundo acaba usando e que não é o ideal. Agora, o travesseiro grande assim. Travesseiro bem alto. Vamos imaginar, fofo, não mas temos é uma alto. cama, mas vamos usar isso aqui. Quando a primeira pessoa tem que entender que a curva cervical tem que estar mantida o mais possível durante a vida. Tá. Porque quando perdemos a curva, talvez está vendo aqui, Cláudia, também não sei se sai na câmera, mas está vendo as articulações entre cada vértebra? Essas são as vértebras, ok? As vértebras são as branquinhas. E está vendo onde cada vértebra junto com a outra tem um ângulo, não? Um espacinho aqui. Eu acho que se a gente virar um pouquinho para cá, a câmera consegue mostrar. Esses espacinhos aqui entre uma vértebra e outra, é isso que você quer mostrar. São as articulações. Tá. Esses aqui têm ângulos específicos para permitir movimento com curva. Agora, quando nós perdemos a curva, o que acontece? Não funciona como deveria. Então, vamos lembrar isso. Quando a pessoa dorme, barriga para cima, num travesseiro muito alto, o que acontece? A pessoa passa a noite toda assim. É a mesma postura que a pessoa passa, por exemplo, no trabalho, se tiver mal postura, ou se está assistindo televisão na cama. Ou seja, outras coisas que fazem mal. E o certo, a coluna tá ao contrário. A gente acaba colocando ela para uma posição que não é natural dela. Não é natural. E o que acontece? Isso é uma coisa potencialmente perigosa, mas não um dia para o outro. Uma coisa perigosa quando se repete ao longo da vida, porque o cérebro, que fica aqui, manda sinais ao corpo, 1 trilhão de células, através da medula e as raízes nervosas, certo? Então, por que essa posição acaba prejudicando essa comunicação? O cérebro causa torcicolo. Porque não quer que a pessoa machuca esse sistema. Então, na verdade, é uma resposta inteligente do cérebro que avisa. Você está fazendo mau uso da sua coluna. Exatamente. Você precisa tomar cuidado. Aí ele dá aquela endurecida para a gente prestar atenção. Exatamente. Então não adianta consertar o torcicolo sem prestar atenção na causa do torcicolo. Seria como, já usei vários exemplos, o exemplo da roda do carro, que fica desalinhada depois então um buraco. Para evitar desgaste no pneu, o que poderia acontecer? O carro poderia obrigar a pessoa a parar, poderia travar mesmo. Isso protegeria o pneu. Algo parecido aqui. Agora, todo mundo sabe, se tiver acidente ou trauma muito forte aqui no pescoço, poderia ficar paraplégico. Por quê? Porque os sinais não chegam do cérebro ao corpo. Ok? Então, vamos voltar aqui. A coisa que nós mais fazemos na vida, praticamente, dormimos. 25% a 30% da nossa vida estamos dormindo. Se tiver um travesseiro alto e a pessoa dormir barriga para cima, é ruim. Só que se a pessoa somente dormir de lado e o travesseiro alto, é ótimo. Está vendo essas variáveis que a pessoa tem que entender? Olha, a coluna está alinhada. Agora, vamos pegar esse exemplo aqui e trocá-lo com um travesseiro muito baixo. Como fica? A pessoa está dormindo, travesseiro baixo, como fica o pescoço? Agora, se passar muito tempo assim, vai encurtando músculos mais um lado do que o outro, a pessoa vai tentar movê-lo e não vai conseguir, vai machucá-lo. Mais um motivo para travar. Então, se a pessoa tem um torcicolo, uma das causas pode ser o travesseiro que você está usando está errado. Exatamente. Ok? Esse travesseiro agora da barriga para cima seria legal. Por quê? É mais baixo.
Agora, o melhor é o travesseiro que você começou a falar. Esse travesseiro é muito interessante, porque a cabeça fica aqui no buraco. E sustenta só essa base do pescoço aqui, a lateral do travesseiro. Exatamente. Tá, esse rolinho, então a gente mantém a curvatura natural exatamente. da coluna e do pescoço. E aí, quando vira de lado, fica alinhado. Ou seja, consegue fornecer as duas necessidades para manter a função normal do pescoço. E olha, não é somente o pescoço. Já sentou uma banca de, sabe, de uma mesa de churrasco, por exemplo, que não tem espaldar atrás? Ah, no banco, naqueles... Banquinha, sabe? Banco sem encosto, né? Agora, o que acontece? Por que faz mal para a coluna? Que daí a coluna fica reta. Com o tempo, o que acontece? Relaxamos e vamos perdendo a curva. Por isso, muita gente trava. Ou aquela famosa cadeira da praia. A mesma coisa, está sentado aí... Cadeira da praia deixa a gente assim, todo torto, né? Quase pode apostar, quando a coluna trava, seja cervical ou lombar, que a pessoa não estava respeitando as curvas, ok? Então é importante respeitar as curvas. Agora, isso aí já dá um estalo na gente, né? Foi como o Jason falou, uma resposta do cérebro para te mostrar que tem algo que você está fazendo que não é legal. Só que quando esse torcicolo está instalado, que a pessoa está com essa dor, o que ela vai fazer para melhorar? Ok. Agora, muitas vezes a pessoa sabe que passa naturalmente, ok? Às vezes a pessoa toma inflamatório, outro remédio e passa. Só que quando passar, a pessoa tem que lembrar que tinha uma causa principal. Então, a primeira coisa que eu digo, faça isso. Mas quando está aliviado, é fácil esquecer. Então, busca a causa. Tá. Pense no travesseiro, pense em outras coisas. E também lembra que provavelmente a coluna tem uma entidade que nós chamamos de subluxação, ou seja, desvio de uma vértebra ou duas vértebras, que acaba causando compressão nervosa. Os nervos aqui do pescoço vão para a cabeça, a face, tireoide, garganta e os braços. Então, é muito sério isso. Então a gente tem que manter esse espaço preservado para que esses impulsos nervosos cheguem ao local correto. E a gente, às vezes, não sabe se está prejudicando outra área que a gente pensa que nem tem ligação com a coluna vertebral. Exatamente. Então, qual é mais importante? Sentir uma dor inconveniente ou ter problemas na tireoide, por exemplo? Agora, quando pensamos dessa forma, a maioria das pessoas que já sofrem torcicolo vão reconhecer que também, antes disso, já sofrem dor cervical ou rigidez. Ou seja, tem uma série de avisos do corpo, geralmente, não sempre, umas séries que vão piorando. E que eu observo na clínica, se a pessoa sofre de torcicolo há muitos anos e não age, não começa a corrigi-lo, a paralisia facial comum, a pessoa acorda de manhã... Pode ter paralisia facial, uma pessoa que tem torcicolo com frequência e não cuida da causa. Porque os nervos também saem daqui para o rosto. Assusta muito mais. Então, o mais importante é cuidar da causa do torcicolo. Esqueci uma coisa muito importante. Pior coisa é a causa número 1, a minha forma de ver, é dormir de bruços. A gente já falou sobre isso. Eu vou te falar que eu luto para aprender a dormir de outro jeito. Eu tenho uma dificuldade danada de dormir de lado ou de dormir de barriga para cima. Mas é algo muito... Eu entendo isso, eu compreendo. Mas é como muitas coisas, não conseguimos fazer tudo perfeito. Então a pessoa tem que pensar na quiropraxia como pensa um mecânico para o carro. A pessoa que usar o carro mais tem que fazer mais manutenção. Então a gente tem que insistir, né? Eu estou insistindo, eu chego lá, qualquer dia você vai vir aqui, eu vou falar assim, eu durmo de lado a noite inteira, pronto. Isso é uma coisa, mas se não consegue, por exemplo, faz a quiropraxia para poder compensar pelas subluxações os danos que acontecem com o resultado do mau posicionamento. Tá, fazer quiropraxia seria realmente procurar um quiropraxista formado para colocar a coluna no lugar, para fazer o ajuste adequado da coluna. E compensar por esses mal posturas e coisas assim. Outras causas. Trabalho. Quando as pessoas estão trabalhando, assim, com o monitor um lado mais que outro. Olha como fica a coluna. Torto também. E às vezes não é nem mais o computador. Segura aqui um pouquinho. Olha, a gente fica, e não só os adultos, as crianças, os adolescentes, o dia inteiro assim, né? Aí é no iPad ou no celular, e é o tempo inteiro assim. Celular mandando mensagem é o tempo inteiro assim. Com ele na mão, a gente fica com uma certa pressão nos braços, né? Relaxa a coluna e entorta. Isso é triste. Não, recentemente meus primos, foi para a Austrália, meus primos vieram para visitar e os meninos, o tempo todo, porque é mais fácil para os pais, dá um pouco mais paz e não tem que preocupar tanto,
dão os videogames e eles ficam assim, 3 horas. No videogame felizes. também, né? Mas imagina os danos à coluna. Vai sendo prejudicada. Porque esses danos são acumulativos. Da mesma maneira que danos nos dentes são acumulativos. Perfeito. Bom, a Kathleen veio contigo hoje que você vai mostrar pra gente como é que faz uma manobra, é isso? Eu vou então, vamos mostrar lá, vamos como ver. fazemos. Vamos ver como é que funciona, se você tá com torcicolo, se você precisa fazer o ajuste, como é que isso tudo acontece? Então, o que a gente pode falar aqui, Jason? Ok. Primeiro, como falou antes, a pessoa tem que se formar um quiropraxista mesmo. E reconhece a pessoa, busca através da página web da ABQ, nossa associação quiropraxista que ABQ, Associação Brasileira de Quiropraxia. Tá. Okay. Então, quando a pessoa está nas mãos de alguém formado, não tem problema. O quiropraxista busca as subluxações da coluna com a fim de corrigi-los. Agora, eu sei que Kathleen está recebendo os ajustes regularmente, então é difícil achar hoje, mas tem um aqui, C2, que tem muito a ver com dor de cabeça, a fadiga, alergia, ok? E até vertigem às vezes. Então, beleza. Faço um ajustinho. Olha, daqui eu ouvi o barulho do estalo. Agora, gente, é importante que seja, mais uma vez, um quiropraxista formado. E você pode conferir isso na ABQ, Associação Brasileira de Quiropraxia. O Jason fez uma faculdade com a duração de 5 anos para ser um especialista. É muito sério. Agora, não faz sentido, Cláudio, quando eu explico que o cérebro comunica com o corpo através de medulas raiz nervosos, que mostramos na coluna. Então, quando nós fazemos os ajustes, as manobras, estamos fazendo com a fim de manter o sistema nervoso livre de compressão. Okay? E manter alinhamento. Essa é a nossa meta, manter a coluna alinhada. Pode virar de brusca. Agora, muitas pessoas que têm problemas crônicos de postura devido ao trabalho ou videogame desde 2 anos de idade, acaba com muita rigidez aqui. E os nervos aqui vão para o tiroide, vesícula, fígado, estômago, ok? Então, tem muitas pessoas com problemas posturais que também têm problemas respiratórios ou digestivos, okay? Devido a essa relação. Inspira. E olha, eu faço aqui para corrigir. Mais um. Solta aí. Ótimo. Vocês em casa ouviram os estalos? É impressionante. Quem sabe, sabe. Ajusta e transforma o nosso corpo na máquina produtiva que ele foi feito para realmente ser. Então, você se sente melhor agora? É bom? Realmente aumenta. Vai embora não, que eu também quero. Olha, deixa eu te dar a dica do Jason Gilbert, que é quiropraxista. Ele está no site www.qjg.com.br. qjg.com.br. O telefone é o 0 operadora 11 3266 7103. Mais algum recado, Jason? Correto, por favor, não esqueça que a dor tem um propósito positivo, apesar de ser desagradável. Então, vamos levar a dor um pouco mais sério e reconhecer como reflexo normal do cérebro, como fome, como cansaço, como vários outros reflexos, e buscar a causa. Adorei. Que bom a gente ouvir tudo isso. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Ah, que coisa boa. Muito bom.